Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, está escrito nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que ele falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. A queda de Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes nem moças, nem adultos nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que haviam neles.
Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciado por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio, e a pusesse por escrito nestes termos: Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Amém? Para refletir, as crônicas dos reis de Judá encerraram com a mensagem desanimadora, haja vista a deslealdade dos reis e do povo. Contudo, o final do capítulo termina com uma mensagem de esperança. Nunca foi o desejo do Senhor derramar sobre o seu povo a sua ira, e encontramos isto de uma forma muito clara no verso 15. Deus alertava o seu povo incessantemente, começando de madrugada. Observem que, enquanto no verso 14 a Bíblia diz que líderes e liderados aumentavam mais e mais as transgressões, no verso 15 diz que ainda assim Deus lhes falava por meio de seus profetas, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Os filhos de Deus haviam se contaminado com todas as abominações possíveis e imagináveis, e transformaram a casa de Deus em um antro de perdição. E qual a reação do Senhor? Compaixão. Eis que vos apresento o Deus que eu conheço, o Deus amor que firma os passos dos justos e que se compadece e vai em busca dos perdidos. Este é Deus, o Deus que sente e que vai além do que possamos imaginar, só para nos salvar. O mundo secular e até mesmo o mundo religioso tem distorcido a imagem do Criador, mas até a ira do Senhor é usada como a última oportunidade de salvação, e por mais que duvidemos ou por mais que mantenhamos um coração obstinado, a palavra do Senhor sempre se cumpre. Este é Deus, aquele que jamais falha em cumprir suas promessas. Mesmo que tenhamos de suportar as provações, elas não duram para sempre, mas têm prazo de validade. Pois assim como o cativeiro babilônico do povo teve fim e subiram de volta a Jerusalém, muito em breve estaremos livres do cativeiro do pecado e com Cristo subiremos e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos na Nova Jerusalém. Esta é uma promessa do Senhor, o Deus amor, o Deus compaixão, o Deus fiel, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Não haverá remédio algum para aqueles que zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. No entanto, todo aquele que atende ao convite do Senhor, que começando de madrugada, inicia o seu trabalho de aperfeiçoamento espiritual dos seus filhos, será recriado pelo poder da palavra, dia após dia, até o grande dia em que receberá um corpo incorruptível e imortal. 1 Coríntios 15:54. Meus amados, assim como os 70 anos de cativeiro se cumpriram cabalmente,
O tempo de maldade deste mundo está com seus dias contados. Os ponteiros do relógio de Deus marcam a hora da colheita e se apressam para o toque final. Ao ressoar da trombeta de Deus, Tessalonicenses 4,16, é hora de nós fazermos surdos aos barulhos de morte deste mundo e abrirmos os nossos ouvidos para ouvir a mais bela voz, a voz do arcanjo. Este é Deus, o Deus longâmino que espera por nós. Segundo a Pedro 3,9, que as crônicas dos reis de Judá tenham reforçado a certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém?